Olá, bem-vindo a mais um devocional da nossa série de devocionais O Advento. E hoje chegamos no nosso dia 21, ou seja, isso significa que faltam 4 dias para o Natal. Estou muito alegre com isso. Ontem nós vimos a história de Simeão e como o Espírito Santo trouxe Simeão a encontrar-se com Jesus, e é o que o Espírito Santo faz conosco hoje. O Espírito Santo nos atrai a Jesus, ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Simeão foi alguém que ouvia o Espírito Santo e ouviu do próprio Espírito uma revelação de que não morreria enquanto não visse o Messias. E então ele vê o Messias e toma o Messias nos braços e louva a Deus. Que cena extraordinária! Aquele homem que passou tantos anos da vida esperando pela salvação de Israel e pela revelação de Deus aos gentios, e ele vem e fazendo conexão com essa realidade de que Deus é um Deus que se revelaria tanto ao povo judeu quanto aos gentios. O tema do nosso devocional hoje é sem distinção. Hoje leremos 3 porções das Escrituras. A primeira está em Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. A segunda, no livro de Atos, capítulo 15, do versículo 7 ao 9. E a terceira, em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Mateus 2, do 1 ao 12, vai dizer assim: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: Em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: Vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. A estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Atos 15, do 7 ao 9 diz: Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. E Colossenses 3, versículo 11 diz: Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Você já deve ter visto em presépios, em pinturas ou aonde você vai falando sobre o nascimento de Jesus, a presença de 3 magos do Oriente, geralmente chamados de reis magos, mesmo que a Bíblia não fale que eles eram reis em momento algum. Não apresente seus nomes, como algumas tradições vão dar nome a esses magos do Oriente, e também não diz que são exatamente 3. O que a Bíblia nos diz é que são 3 presentes. Então é deduzido que por ser 3 presentes eram 3 magos. Mas fora isso, muita coisa é especulada sobre quem são esses homens. Quem eram esses magos do Oriente que foram visitar Jesus? Vimos há alguns devocionais atrás que o presépio que mostra os magos do Oriente ali pertinho da manjedoura, cronologicamente está errado, porque quando os magos se chegam a Jesus em Mateus capítulo 2, os magos chegam, Jesus já está na casa de José.
não mais no estrebaria. Então Jesus tinha entre 9 meses a 2 anos de idade. Então já não era aquela cena do Jesus recém-nascido, era um pouco mais adiante. Mas por mais que não saibamos quem eram esses homens, uma coisa é fato. Quando nós estudamos sobre os magos naquele tempo, magos geralmente eram homens associados à astrologia, eram estudantes dos astros. Eram homens que conheciam muito bem a formação das estrelas, o posicionamento delas nos céus. Então fica muito claro para nós o porquê Deus ter usado uma estrela para poder ser um sinal e chamar a atenção desses homens até o Messias. Deus sabia exatamente como atrair a atenção desses magos e guiá-los a esse encontro com Jesus. E ainda historicamente, pesquisando sobre os magos e estudando o que eles faziam, além de astrólogos, muitos magos, em sua maioria, eram envolvidos com feitiçaria ou algum tipo de presságio ou adivinhação do futuro a partir dos astros. Coisas que muitas pessoas fazem até hoje através de signos e etc. Então esses magos do Oriente que você coloca no seu presépio na sua casa eram muito provavelmente feiticeiros também. Existem muitas teorias acerca de qual seria a origem local desses homens, a etnia deles. Nós não sabemos com exatidão ao lermos o texto bíblico, mas uma coisa é fato. Esses homens não eram judeus, não eram homens que cumpriam a lei no sentido de viver segundo a lei como um judeu, por exemplo. Então, se não eram judeus, logo eram gentios. Durante anos e anos, geração após geração, séculos e séculos, acreditava-se que quando o Messias se revelasse para a libertação de Israel, esse Messias seria um Messias que salvaria apenas o povo judeu, apenas o povo de Israel, uma vez que esse era o povo que foi escolhido por Deus desde o tempo dos patriarcas. Nós vemos ali Deus fazendo uma aliança com Abraão e com os filhos de Abraão, e a partir de Jacó, mudando o nome de Jacó para Israel, nascendo a nação de Israel, a nação de Jacó. A partir de Jacó nascem as 12 tribos, e as 12 tribos formam o que nós conhecemos como a nação de Israel. Então, essa suposição, ela é razoável, na verdade, ela é muito lógica. Até porque, constantemente, Israel, em sua história, ela é perseguida e oprimida por nações vizinhas que são gentias e que serviam a outros deuses. Então faz muito sentido esse Messias se revelar e nos livrar desses gentios, nos livrar da opressão, nos livrar da maldade e estabelecer o seu reino no meio do seu povo. Então, se o único Deus verdadeiro é o Deus dos judeus, logo, ele estabeleceria o seu reino em Jerusalém para benefício do seu povo. Contudo, quando Deus se revela aos magos, isso já revelava o coração de Deus, que desejava salvar todas as nações e atrair para si todos os povos. Os magos do Oriente, sendo esses primeiros gentios a encontrarem Jesus e o adorarem como o Senhor, como o Rei dos judeus, e lhe darem presentes, é apenas um sinal, um vislumbre tangível de que Deus desejava reconciliar consigo o mundo. E ele desejava fazer isso independentemente da nossa história, da profundidade e da depravação da nossa condição. Esse é um dos momentos mais significativos para nós, que não éramos povo de Deus e nos tornamos, por meio de Cristo Jesus, povo de Deus. Porque a Bíblia vai dizer: todos quantos creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos nós que não descendemos de uma linhagem judaica, não nascemos de uma linhagem pertencente a Israel, fomos inseridos nessa boa oliveira, fomos inseridos na família de Deus, sendo adotados por Deus como filho, por meio da nossa fé no Filho de Deus. Então, por meio da nossa fé no Filho de Deus, nós fomos feitos filhos de Deus e somos co-herdeiros juntamente com Ele. E por que isso acontece dessa forma? A Bíblia vai nos declarar: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, os seus o rejeitaram. Então Jesus, quando Ele vem, a princípio Ele vem para salvar os que são seus. A promessa do Senhor era com o povo da sua aliança, mas Cristo tinha um projeto ainda muito maior. Ele sabia que aquilo que era rejeição para os judeus seria a aceitação para os gentios. Só que essa rejeição de Israel não é final, não é uma rejeição para sempre. E aí você pode ler, por exemplo, Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, onde nós vemos uma ação de Deus
na nova aliança, na vida dos judeus. Uma promessa de que essa queda de Israel não é definitiva. Pelo contrário, o apóstolo ele vai dizer: se a rejeição de Jesus por parte dos judeus implicou em aceitação dos gentios para com Cristo, quanto mais a sua restauração, o seu acolhimento. Então, se houve um avivamento para nós gentios no momento em que Israel não decidiu crer em Jesus, quando Israel crer em Jesus, será um avivamento ainda maior. Porque é um dos sinais da volta do Messias. É um dos sinais da segunda vinda. Embora Jesus tenha nascido de uma linhagem judaica e certamente tenha vindo para salvar primeiro os que eram judeus, é o que Jesus fala para a mulher samaritana, no poço de Jacó. A salvação vem dos judeus. Ele veio também para trazer todas as pessoas de volta ao relacionamento com seu Criador. Ele é a porta que nos dá acesso ao Pai. Lá em Atos 15, que a gente leu, o Espírito Santo já não faz distinção entre judeus e gentios. Qualquer pessoa que crer em Jesus torna-se filho de Deus, escolhido de Deus, que nasceram não segundo o desejo do homem ou segundo a carne, mas nasceram de Deus. Então todos nós que nascemos de novo somos enxertados à família de Deus, somos colocados como parte dessa família e herdeiro dessas promessas. E não só isso, quando Paulo vai falar na carta de Colossenses capítulo 3, ele vai muito mais além. Ele afirma que não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ou seja, a nossa origem já não define o nosso destino, porque nós estamos em Cristo. Isso é o que a gente chama na teologia de união mística. Ou dentro do protestantismo, ali, Lutero e Calvino falavam sobre a união com Cristo, Mas essa união mística, a realidade de que Cristo está na igreja e a igreja está em Cristo, que a igreja é o corpo de Cristo e que essa relação ela é mediada por meio de Jesus Cristo e aplicada na nossa vida por meio do Espírito Santo. Mas como se dá o início desse processo? Crendo no Filho. Então a nossa fé nos leva a entender essa mediação que vem pelo Filho. Isso é maravilhoso, porque é uma relação real. Nós temos um posicionamento espiritual. Nós estamos guardados em Cristo. Paulo declara isso. Nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo. A gente pode tomar emprestado aquela fala, de Sulamita para Salomão: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Somos de Cristo e Ele é nosso. Habitamos em Cristo e Ele habita em nós. Isso é a união mística. É porque quando a gente escuta místico hoje, a gente depravou tanta palavra que a gente começa a achar que místico é uma coisa ruim. Existe a mística cristã e é uma coisa maravilhosa. Todos nós que somos parte do corpo de Cristo fazemos parte da mística cristã. Mas às vezes a linguagem mística é vista já de forma pejorativa, e não é. O que muitas vezes a gente fala, porque fulano vive muito misticismo. A palavra que você queria dizer é esotérico. Ele é esotérico, não místico, entendeu? Só que acaba que a gente, por usar um termo com o outro como se fosse um sinônimo, a gente faz um bolo só e a gente perde o sentido, Mas tudo bem. Dá pra gente entender. Existe uma mística que é ruim também. Jesus deixou claro na grande comissão que ele deseja alcançar todos os povos e fazer discípulos de todas as nações. Nas Escrituras nós vemos que Jesus comprou para Deus com seu sangue um povo de toda tribo, língua e nação. Então a família de Deus ela é uma família global. A família de Deus é uma família internacional. Vai além da tua igreja local. É a igreja com o I maiúsculo, é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo espalhado nas nações, espalhados sobre a face da terra. Então, ore por teus irmãos em Cristo que moram em outras nações e principalmente em contextos de perseguição, onde é tão duro seguir a Jesus. Olha o que a Bíblia declara no Salmo 22, versículos 27 e 28. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. Todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, e isso inclui a tua família. Eu declaro desde já sobre a tua casa, sobre a tua família, salvação do Senhor. Que nesse período de advento, que nesse período de Natal, não haja distinção em nossas mesas. Como alguém que promove a paz, você como um filho de Deus,
Derrube os muros da inimizade, derrube os muros que causam separação. O Espírito Santo não faz distinção, ele quer alcançar todos. Então que você possa anunciar a Jesus, a toda a tua família. Aquele tio que começa a falar de política e vira uma briga na mesa, aquela tia que chega com aquela conversa assim, e os namoradinhos, como é que tá? Sabe? Essa realidade. Às vezes aquele outro primo ou prima que gosta de beber muito e causa confusão. Meus irmãos, esse é um tempo de você intencionalmente quebrar esses muros e você começa orando. Amém? Então começa desde já. E não deixa para fazer isso apenas no Natal, começa hoje. Como? Estabelece um plano de como alcançar essas pessoas para Cristo. Faz isso agora. Quando terminar esse vídeo, escreve: que estratégia, Senhor? Pergunta ao Senhor: que estratégia eu posso usar para alcançar minha família para Jesus, para anunciar o Evangelho? Talvez num momento de oração antes da ceia, talvez lendo um versículo da palavra, explicando ele num momento de reunião da família, ou talvez colocando um filme cristão e no final explicando o que aquele filme quis dizer sobre o Evangelho, porque é tão importante. Talvez seja intencionalmente usando uma decoração na tua casa que aponte para Jesus e você fale, porque é necessário que você anuncie com seus lábios esse Cristo e o torne conhecido em sua casa. Talvez seja colocando uma canção e cantando junto com a tua família. Sabe aquela canção gospel que às vezes é bem clichê, todo mundo da tua família sabe? Coloca essa música para tocar, deixa todo mundo cantar e no final ora por eles e anuncia o Evangelho, meu irmão. Não perde as oportunidades, pelo contrário, crie as oportunidades, crie estratégias, pergunta a Deus qual é a melhor forma para te tornar conhecido na minha família, para que a salvação de Deus alcance a minha casa. Amém? Nós precisamos lembrar que Cristo quer todas as famílias das nações e a tua família, a minha família, faz parte dessa herança de Deus. Então que você se posicione orando pela tua família, até que, como diz o Salmo 22, todos se prostrem diante dele. Que nós venhamos sempre lembrar disso, Cristo não faz distinção. Amém? Ele veio para nós, ele veio para todos aqueles que creem no seu nome. Amém? Vamos orar? Então eu queria chamar você para inclinar a sua cabeça, coloca a tua Bíblia do lado, coloca teu caderninho de anotação do outro lado. Eu queria orar com você. Pai, muito obrigado por ter enviado o seu Filho para salvar um mundo que o renegou por tanto tempo, Senhor. Obrigado por querer ter um relacionamento comigo, mesmo quando eu era completamente injusto e estava separado de Ti, por conta dos meus próprios atos. Hoje, por meio de Jesus, sou parte do Teu povo escolhido. Eu sei que amas o mundo inteiro, Senhor. E eu quero ser Tuas mãos e os Teus pés na propagação do Evangelho, continuando a alcançar aqueles que estão longe de Ti. Usa-me, Senhor, para levar o Seu amor às nações, para que mais e mais filhos sentem-se à mesa do Pai. Eis-me aqui, Senhor, envia a mim, e eu tornarei o Teu nome conhecido por onde quer que me enviares, para a honra e glória do Teu santo nome e para a expansão do Teu reino. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Faltam 4 dias para o Natal. Se alegra aí onde você está e que você possa usar esse período não só de Advento, mas de Natal para alcançar a tua família para Jesus. É tempo de intencionalidade. Amém? É tempo de não mais ser o Cristo falado, mas o Cristo vivido. Como assim? É tempo de a tua vida ser uma confissão de fé pública. Amém? Então, que Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo devocional da série O Advento. Deus te abençoe.